Mateus capítulo 3, versículo 1, 2 e 4, diz assim a palavra do Senhor: E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo de número 4. E este João tinha o seu vestido de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E você diz amém. Amém. Quem está em pé pode se sentar. Meus amados e queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito forte. Peço por gentileza que você preste toda a atenção. Se por gentileza também mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos entender um pouco esse texto. A Bíblia diz que o Senhor apareceu para o pai de João Batista. A Bíblia diz que o pai de João Batista, ele era um sacerdote. Ele era um homem que servia a Deus no templo, era um homem empenhado a Deus no templo. E a Bíblia diz que este homem, ele estava servindo no templo, ele estava juntamente com outros sacerdotes, realizando um momento muito interessante, um momento muito forte. A Bíblia diz que esse sacerdote, cujo nome era Zacarias, este homem tinha uma mulher chamada Isabel. Zacarias era um sacerdote, Zacarias era um homem de Deus. Todavia, Isabel, a Bíblia diz que ela era estéril. Ela não podia gerar, ela não podia ter filhos, em uma época que a mulher que não pudesse ter filhos era tida como maldita, porque todos aqueles que tinham filhos eram considerados abençoados por Deus. Nesse período aqui, você vai encontrar este homem, Zacarias, servindo a Deus, mesmo Deus não dando a ele aquilo que ele tanto sonhava. Todo homem judeu nessa época sonhava em ter um filho. Toda mulher judia nessa época sonhava em ter um filho. Mas aí é que está, eu estou falando de um homem que não era um homem qualquer. Eu estou falando de um homem que servia a Deus no sacerdócio. Era um sacerdote, um homem preparado por Deus desde o seu nascimento, que teve um treinamento desde a infância para servir a Deus no templo. Mas a Bíblia diz que este homem tinha uma mulher estéril. E uma coisa interessante, nem sempre você vai servir a Deus e Deus vai te dar bênçãos, Deus vai te dar riqueza. Nem sempre você vai servir a Deus e Deus vai te dar tudo aquilo que você deseja. Este homem aqui era um sacerdote, mas aqui eu vejo dois pontos de fidelidade deste profeta, deste sacerdote, por nome Zacarias. Zacarias, ele estava vivendo em um momento de impossibilidade, mas a impossibilidade dele não era o fator para ele querer largar Deus. Ele não queria largar Deus e muito menos a obra que ele estava realizando. Existem pessoas que quando Deus não dá a bênção, que quando Deus não abençoa, não quer mais trabalhar, não quer mais fazer a obra, não quer mais saber de ir para a igreja, não quer mais saber de jejuar, não quer mais saber de realizar o trabalho da obra de Deus, porque Deus não deu aquilo que a pessoa queria. Existem pessoas que se Deus disser não vou fazer, não vou abrir a porta, a pessoa se desvia. Zacarias, ele estava dizendo, ainda que a figueira não floresça, ainda que a bênção não chegue, ainda que eu morra estéril, ainda que a minha mulher morra estéril, ainda que eu não veja o filho, primeiro, eu não vou largar a mulher que Deus me deu, e eu não vou largar a obra que me foi dada. Ele estava dizendo, eu permaneço fiel. Você não vai ver Zacarias aqui reclamando, você não vai ver Zacarias aqui questionando.
Você vai ver um homem que Deus não está dando aquilo que ele tanto sonha, mesmo assim ele está trabalhando. Você vai ver um homem empenhado, e a Bíblia diz que ele está lá servindo no templo. Mas uma coisa interessante, Deus não deixa os seus filhos frustrados. Porque quando alguém passava na frente da casa, dizia: olha lá, é sacerdote, é temente, mas a mulher é estéril. É um homem íntegro, está no templo, está orando, está buscando, mas não tem filho. Porque tem gente que quando vê a gente triste, acaba de matar. E Zacarias chorava? Com certeza. Mas parava? Jamais. Não deixe de fazer o que Deus pôs na tua mão, porque alguém quer acabar com a tua felicidade. Não deixe de fazer aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, porque Deus ainda não contemplou aquilo que você está pedindo. Deus está dizendo para alguém nesta noite: ainda que a figueira não floresceu, ainda que o tempo de cegar, o tempo de colher passou e você não colheu, não se preocupe. O tempo pode ser de inverno, o tempo pode estar dizendo assim: não vai ter, não tem como, eu sou Deus do impossível e não deixo os meus servos. Eita! Levante essa mão para o céu, porque Deus está falando com alguém. Tem alguém que está aqui nesta noite dizendo: Deus, está difícil. Você está vivendo por fé. Porque acreditar em uma bênção, quando tudo está dizendo que não vai acontecer, é muito difícil. Porque crer que Deus vai abençoar depois de anos na mesma coisa, não é fácil. E você vai ver Zacarias como? Fazendo o que Deus depositou na mão dele para fazer. Mas agora, irmão, você vai ver um momento em Lucas capítulo de número 1, muito interessante, porque você vai ver que ele vai para o templo e na mente dele é só mais um dia. É só mais um culto. Você vai ver ele indo para o templo, e agora eu vou precisar de uma pessoa aqui comigo agora, que eu vou fazer uma ilustração aqui da mensagem. Eu vou escolher esse varão que está sentado tranquilamente. Fique bem aqui. Fique bem aqui. Aqui é o Zacarias. Você vai fazer de conta que você está... Fazer de conta não, realmente você está no templo. Você vai levantar a mão, ficar de olhos fechados, cara de adoração. Aleluia. Desse jeito. Está Zacarias lá, ó, no templo. Tua mulher não vai gerar. E Zacarias está como? Adorando. A porta não vai abrir. Zacarias está como? E você vai completar. A bênção não vai chegar. E Zacarias está? Mas alguém está dizendo e está mancando, está fazendo zoação com a sua derrota. E Zacarias está como? Tem alguém que está adorando, pastor, ele está entendendo a mensagem. Deus está dizendo: só adore que eu vou operar, só adore que eu não vou te deixar frustrado. Levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar. Mas o emprego não chegou, e Zacarias está como? Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Para que você está indo para o templo? Deus não vai realizar o que você está querendo. E Zacarias está como? Ó, Zacarias aí adorando, ó. Cadê o Zacarias de Deus? Cadê? Cadê o Zacarias de Deus?
O cenário pode ser de luta, o cenário pode ser de crise, mas tem Zacarias orando e adorando a Jeová. Cadê você? Cadê você? Eu quero ouvir a adoração dos Zacarias. Cadê a adoração dos Zacarias? Cadê? Pastora, sabe por que eu gosto dessa igreja? Porque não precisa de muito, a igreja entende a palavra. A senhora está vendo esse pessoal ali, ó? Tudo Zacarias ali, ó. Zacarias está no templo. Cadê o glória, Zacarias? Cadê o glória? Mas o que ele não esperava é que na fumaça do incensário tinha um anjo chegando perto dele. Venha para cá, Zacarias. Zacarias está adorando. Fecha o olho. E a fumaça do incenso, que representa a oração da igreja, está começando a subir. E a adoração da igreja começa a intensificar. E a resposta da oração dele está se aproximando. Está chegando. Está chegando. Não vai ser como os outros cultos. Não vai ser como os outros anos. Dá uma resposta de Deus aqui nesta igreja. Escute, escute, escute. Aí está Zacarias adorando. Aí Zacarias percebe que tem uma presença se aproximando. E detalhe, baixa as mãos, Zacarias. Fecha o olho. Adoração, cadê a adoração? Aleluia. Aleluia, adoração. Zacarias, ele entra no templo, e esse momento é um momento importante, porque na hora do sacrifício era somente o sacerdote e o povo ficava adorando do lado de fora. O acesso era restrito, porque era no tempo da lei, não era no tempo da graça. Então ainda havia um véu que impedia, não era todo mundo que tinha esse acesso dentro do templo. O incensário da Zacarias lá oferecendo um incenso que representa a oração da igreja, a adoração da igreja, a entrega da igreja. E o templo está tomado pela fumaça do incensário. Aparentemente, pelos olhos da carne, os olhos humanos, Zacarias está sozinho. Está ele lá adorando, desse jeito. Aí encosta uma presença do lado dele. Aleluia. Tem gente que está pegando a palavra. Tem gente que está pegando a palavra. Vai tomando posse aí, porque eu vejo a presença do Espírito Santo do teu lado. Só que Zacarias está tão entregue na adoração que ele não percebe. Aí o anjo chega assim, ó. Ele faz isso mesmo, ó. Olha, olhadinha. Toma um susto, toma um susto. Opa! Faz aquela cara assim de espanto assim, ó. Faz assim aquela cara assim, ó, de espanto. Surpreso. Epa, epa! Epa! Como é que pode? Eu tava só, falei de novo. Eu tava só. Opa! Eu estava sozinho e do nada tem um homem de branco aqui do meu lado. Que negócio é esse? Aí o anjo chega assim: Zacarias, você não estava orando? Aí ele olha e diz assim: eu estou orando pelo povo de lá que está lá fora. Não, não é isso não.
há uma promessa antiga sobre a sua vida. E eu estou aqui por causa do que foi prometido para você lá atrás. Porque eu vou envergonhar aqueles que disseram contra. Porque eu vou envergonhar os lábios daqueles que amaldiçoaram. Vai tomando posse, vai tomando posse. Eu vou falando, Caio e Zacarias vão recebendo aí. Porque alguém zombou dizendo, está indo para a igreja, mas é em vão, o marido não vai voltar para casa, pois eu estou chegando na cena para isso. Estende a mão, Zacarias, estende a mão, Zacarias. Eu te digo na noite de hoje, Isabel, tua mulher está sendo visitada. Eu, o Senhor, darei a tua bênção. Pega, receba, pega. Há uma promessa antiga que Deus está dizendo: permanece de pé, permanece de pé, permanece de pé, permanece de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Pastora, eu estou perdidamente apaixonado por essa igreja. Eu quero vir aqui de novo. Pode se sentar. Pode se sentar, Zacarias. E aqueles que tanto zombaram, depois de 9 meses, olha Isabel com um bebezinho na mão. E você pensa que Zacarias fez um textão para dizer, agora eu vou me vingar. Não acreditaram em mim e agora estão envergonhados. Não precisa você postar texto para se vingar. Só o cumprimento da promessa na tua mão já responde pelas palavras que você poderia dizer. Pode adorar, pode adorar, pode adorar, pode, pode. É. Passou-se os anos, e agora eu vou correr. Passou-se os anos. Aí você vai ver uma coisa interessante, porque a Bíblia diz que o menino começa a crescer, se desenvolver, mas o menino começa a ter umas atitudes diferentes. Por quê? O menino não vai brincar no meio das outras crianças, não vai. O menino não vai, quem sabe, brincar de pega-pega, de esconde-esconde, não vai. O menino não vai brincar de baleô. Quem já brincou de baleô? Eu amava. Não, eu era implacável no baleô. Eu era implacável. O menino não vai brincar de 7 pedrinhas. Quem já brincou de 7 pedrinhas? O menino não vai rodar os Beyblade. Você bota assim e fica girando. O peão que você puxa a corda assim e começa. Não, o menino. Todos os meninos tá, e o João não tá. Porque João, embora criança, ele entendia que ele não era normal. Porque o João, embora criança, ele entendia que tinha um chamado sobre ele
que não era pequena coisa. Porque quem tem chamado não anda no meio da rodinha. Vou falar. Porque quem tem chamado não vive no meio da fofoquinha. Não vive. Porque quem tem chamado sabe que os outros não compartilham a mesma visão e nem todos têm um coração íntegro. Sabe disso. E o menino é criança, mas ele tem uma maturidade. Porque idade não é sinônimo de maturidade. Escute, você pode ser novo. Se tu é cabeça, tu supera muita gente. Você pode ser velho, mas se você não tem cabeça, você vai ver um bando de gente novo passar na tua frente. Porque a maturidade, ela é algo que vem de cá. E o João tinha, novinho. Mas João vai para onde? Para o deserto. Passa-se os anos e João começa a ser tratado lá. E aqui eu vou entrar na mensagem. Mateus capítulo 3. Está com a sua Bíblia aberta? João está lá. E a Bíblia diz que ele está sendo tratado por Deus. Aí tem algo forte. Porque no deserto tem frio. No deserto faz de dia calor. Ambientes de extremos. E é Deus que está levando ele para lá. Nem sempre Deus tem um palácio para você. Nem sempre. Porque o chamado requer um tratamento específico. E não existe lugar melhor de Deus tratar alguém a não ser no vale do deserto dos lugares extremos. Davi disse, ainda que eu ande por onde? Pelo céu. Ainda que eu ande pelos palácios de Israel. Está escrito isso? Ainda que eu ande por onde? Ele diz assim, ó, eu sei que o cenário de um vale de sombra de morte é morte. Mas ele olha assim para o lado e diz, cadê? Eu vou precisar desse homem de novo. Levanta, homem. Eu gostei de você, mano. Aí Davi está dizendo assim, ó. Eu vou andar pelo vale, eu estou andando no vale da sombra da morte. Aí ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Aí ele olha para a direita, a direita, olha para a esquerda. Eita, pai, estou no vale. Mas aí, no meio do caminho ele faz isso. Aí ele fala assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, aí ele continua o texto. Não temerei mal algum. Aí alguém diz assim, oxi, por quê? Porque só a olhada que ele deu para o lado, ele já se tocou quem está com ele lá. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque há um Deus que está andando no vale comigo. Pode adorar, pode adorar, pode adorar. Ele está andando comigo, está comigo, está comigo. Por gentileza, se você não gosta desse irmão, você vai gostar dele hoje. Dá um chacoalho assim nele e diga assim, ó, ele está com você. Olha para o irmão que está para o lado, olha para o irmão que está de trás, diga assim, ó, ele está com você. Olha para frente, olha para trás, diga para umas duas pessoas, vá, chacoalha, chacoalha, chacoalha. Diga para ele, você não está só, 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 não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está. Não está! Não está!
que tá, mas não tá. Sente lá. Daqui a pouco volta. Aí a Bíblia diz que João está lá no vale do extremo, no deserto. E Deus está tratando ele lá. Deus está tratando, lapidando, moldando. Mas chega uma hora que o Deus que colocou no deserto vai tirar ele de lá. Porque há uma compreensão de que ele está pronto. O vale foi difícil. Quase tu morre lá no deserto. Quase tu perece lá no deserto. É ou não é? Quase tu perde o juízo lá no deserto. Quase até o pensamento de suicídio veio lá no deserto. Quase tu larga tudo, joga tudo para cima, deixa a porta da casa aberta e sai que nem louco no deserto. Quase. Mas eu vou dizer algo para você. Quando você pensou que era o fim, Jesus te segurou. Alguém está entendendo? Eu vou dizer, você está vivo hoje, porque a mão do Senhor está te segurando no deserto. E Deus está dizendo para você, eu vou tirar você deste lugar. Há um comando de Deus nesta noite dizendo, João, saia do deserto, porque eu tenho algo preparado para você. Mateus capítulo 3. A Bíblia diz que João agora ele vai para as partes da Judeia. E a Bíblia diz que ele agora está em um lugar, em um rio. Ainda era um lugar deserto. Só que agora tem algo diferente. Porque há um rio Jordão lá. Um rio chamado Jordão lá. Porque o Deus que envia você para o deserto, ele providencia o rio para você não morrer. E a Bíblia diz que ele está lá, e o Senhor envia ele para o Jordão, e lá há um caminho onde as pessoas passavam, e aí João chega lá, tá bom, Senhor, estou aqui. Aí ele olha, tá bom, o Senhor me trouxe para cá, e agora? O Senhor diz, agora? Eu já te dei as ferramentas, já te ensinei, tu quer saber o quê? Não, Senhor, eu quero saber o que é que eu vou fazer. Meu filho, eu já te dei o sinal. O que, Senhor? Abre a tua boca que eu vou te usar neste lugar. Aí João olha e diz, não é possível. Tem algo errado? Senhor, vamos conversar. Senhor, os fariseus passam por aqui. Eu vou falar o quê? Os intelectuais da época, os fariseus, passam por aqui. Aí o Senhor olha para ele e diz, peraí, você está com medo, é? Depois de tudo que eu permiti tu viver, tu está com medo de fariseu? Porque tem gente que é assim. Deus tratou, Deus lapidou, e agora que está na hora... Eu estou com medo, Jesus. Moisés olhou para o mar e disse, eu vou orar, eu vou clamar. O Senhor olha para ele, meu filho, por que clamas a mim, Moisés? Diga aos filhos de Israel que marchem. E a João, ele diz, João, abre a tua boca que eu vou te usar neste rio Jordão. Quando João começa a abrir a boca, Deus começa a usar ele, e as pessoas que só estavam passando no caminho começam a se chegar a perto de João. Desenvolve-se um ministério ali, porque Deus faz assim. Mas a Bíblia diz, e agora vou correr alguns poucos minutos. A Bíblia diz que João, ele sai dali daquele deserto,
está pregando no Rio Jordão, as pessoas chegam, João inicia uma nova forma de doutrina. Qual é? A doutrina do batismo nas águas. É algo novo na época. Algo novo. Porque o que Deus tem para te dar não é mesmices. Os anos de deserto não é para ser igual aos outros. Aquilo que Deus depositou e a unção com a qual Ele te ungiu, não é para você ser como os outros. E alguém está dizendo, Senhor, mas se eu não for como ela, vão me apedrejar. Não vai não. Porque se levantar a pedra, Deus mata de lá. O Senhor diz assim, João, pregue a doutrina do batismo, e eu vou te usar no batismo nas águas. Só que, você pensa que João, ele está lá batizando, pensa que ele está com roupa de grife? Não. Vamos lá para o versículo de número 4. Qual era a roupa de João Batista? João está num momento novo do ministério, precisamos entender isso. João está no momento agora que seu ministério está se desenvolvendo. As coisas agora vão dar certo para João, porque ele agora deixou de ser um anônimo lá no deserto e se tornou um líder, um mestre. Ah, está aqui, agora que eu estou vendo. E este João tinha suas vestes de ouro. É isso que está escrito? A roupa é de quê? 1, 2, 3. Opa! Pelos de camelo. Quando a gente fala do camelo, a gente está falando de um animal marítimo? Não. Aonde habitam os camelos? Opa! Essa igreja é maravilhosa, que ela está entendendo. Quando João ele veste as roupas de pelo de camelo, ele está reconhecendo, primeiro, eu vim do deserto. Minhas raízes são do deserto. E alguém diz assim, rapaz, tira essa roupa, coloca uma roupa de linho fino, coloca uma roupa bonita, agora tu é o cara. E João diz, não, minhas raízes são as mesmas. Eu não vou abrir mão das minhas raízes por causa do momento que vivo. Saí do deserto, mas tenho raízes lá. Porque tem gente que é assim. Quando Deus começa a exaltar, se esquece que um dia passou a necessidade e precisou. Existem pessoas que são assim. Quando Deus começa a exaltar, quando Deus começa a dar aquilo que a pessoa sonhava, a pessoa começa a olhar e dizer, não, agora eu não ando mais com fulano, não ando mais com ciclano, porque agora eu estou em um nível avançado. E se esquece que um dia você recebia R$200 por mês, com conta de luz para pagar, se esquecendo-se que um dia foi esse fulano que hoje você não quer saber, que estendeu a mão para te ajudar quando você mais precisou. Deus está dizendo para alguém, eu vou te tirar do deserto, mas não se esqueça as suas raízes. Não se esqueça quem você é. Não porque agora o meu carro é uma Range Rover. Agora eu não vou mais falar com aquele homem ali, porque ele não compete ao meu nível. E Deus de lá está olhando, é o que, rapaz? Está tirando a roupa de pelos de camelo? É. Sabe o que João estava dizendo? Não vou esquecer quem estendeu a mão para mim. A roupa é a mesma, ou seja, a essência da simplicidade do deserto permanece. Porque se a roupa de pelo de camelo sair de você, você se perdeu. Sabe o que a Bíblia diz? Sabe o que o Senhor disse aos filhos de Israel? Ei, Israel, aos filhos de Israel, se te elevares aos topos das montanhas, e como águia fizeres lá o teu ninho na tua soberba e na tua prepotência, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Pessoas que Deus exaltou, mas esqueceu de levar a roupa de pelos de camelo.
Vou traduzir em miúdos: pessoas que Deus tirou da lama e se esqueceu de onde veio. Começou a se achar, começou a pisar, começou a dizer: eu sou o cara, eu consigo, sou melhor, não preciso de ninguém, não dou satisfação porque eu sou o cara. Se esqueceu que um dia as pessoas olhavam para você e viam você na sarjeta. Se esqueceu que um dia alguém dobrou os joelhos para orar por você. Se esqueceu que um dia você passou fome. Se esqueceu que um dia você não tinha nem arroz e feijão para comer, e você pegou a farinha e misturou ali, fez uma mistura na água e começou a comer chorando. E se esqueceu que Deus usou alguém para trazer umas compras quando você precisava. Se esqueceu. Pois Deus está dizendo para você: lembre de quem eu usei para te abençoar, e não esqueça a roupa de pelo de camelo. Não esqueça, eu vou te tirar do deserto, mas não deixe de ser simples, não deixe de ser humilde, não deixa. Seja profeta para essa pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: ó, não esqueça. Quando Deus te abençoar, olhe na cara dele e diga: me leve para o churrasco. Olha para ele assim, vê se ele tem cara de que vai te esquecer. Vê, olha para ele assim. Olha, porque tem gente que quando você olha, a pessoa olha para você e vai te esquecer. Ainda que a pessoa se eleve lá nas alturas, há um Deus de lá do céu que vai puxar a orelha: volte, 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 volte. Não aprendeu a lição, vai descer. Não aprendeu a lição, eu corto o salto. Não aprendeu a lição, eu tiro a soberba, coloco lá de volta, para aprender que eu sou Deus, para aprender que você é servo, para aprender que eu sou grande e você é pequeno. Para aprender. Pelos de camelo e um cinto de quê? Cadê o versículo de número 4 do capítulo 3? Seu vestido era de pelo de camelo e um cinto de... Havia uma diferença do cinto de um menino e de um cinto de um homem. O cinto de um menino era um cinto de corda. Aqui, ó, porque você sabe que antigamente as roupas parecia que eram meio que iguais, eram tipo vestidos. Então, para diferenciar o homem de uma mulher, era o cinto. Já diferenciava. O cinto aqui, opa, é homem. Sem cinto, é mulher. Tinha a diferença. Mas a criança era diferente do adulto, porque a criança usava um cinto de corda. E o adulto, um cinto de couro. Cinto de couro representa maturidade. Exercer promessas, receber vitórias, sem o cinto da maturidade causa perdas. Sabe por que Deus está te levando para os extremos da vida? Porque Ele está te dando cinto de couro. Eu estou falando e alguém está recebendo. Sabe por que Deus está permitindo as lutas e as humilhações? Porque o cinto de couro é formado através da guerra, da aflição. O cinto de couro é formado através das lágrimas. O cinto de couro é formado através do sacrifício de alguém. O cinto de couro é formado através da aflição. O cinto de couro é formado através da fome. O cinto de couro é formado a partir do momento que alguém te traiu e você não esperava. Mas meu Deus, por que isso? O Senhor está dizendo: é eu que estou te dando o cinto de couro. Cinto de couro para exercer as minhas promessas. Cinto de couro. E agora, encerrando, alimentava-se de gafanhotos. Irmão,
Olha para esse irmão e vê se ele tem cara de que come gafanhoto. Olha para ele. Pergunta assim, você já comeu gafanhoto, meu filho? Já comeu gafanhoto? Não, eu pergunto assim porque tem gente que já fez umas loucuras. Você olha para essa pessoa, ó, tem gente que faz umas loucuras, que meu irmão... Gafanhoto, e outra, gafanhoto do deserto. O gafanhoto do deserto poderia até se comer, ele era grande. Só que, você vê que, para a pessoa comer gafanhoto, essa pessoa está passando uma situação que não é legal. Ele comia gafanhotos, e o gafanhoto do deserto trazia um amargo na boca. E esse amargo do gafanhoto tem uma representatividade, representa a verdade que é amarga. Deus não vai te levar para um ambiente de flores, a Disney, a princesinha, o princeso, não. A verdade é amarga como os gafanhotos do deserto. Por mais que doa, é melhor ingerir a amargura da verdade do que a doçura da mentira. Nós vivemos um período onde as pessoas, elas amam a mentira, amam enganar, amam parecer que é uma coisa. Eu quero parecer alguém. Deus está dizendo, eu quero te tornar original. Eu quero te tornar original. Eu estou te levando por um caminho de realidade, de verdade. Mas está amargo, Senhor. Não se preocupe. Eu estou enviando o mel silvestre para adoçar a sua vida. O que é o mel silvestre? É a unção do Espírito Santo de Deus. A unção, a graça. Eu fecho a Bíblia, peço que você levante a sua mão para o céu. Eu profetizo sobre a sua vida nesta noite. Por mais amarga que seja a realidade da sua vivência, a unção do Espírito de Deus está indo sobre você como mel silvestre, que está tirando a amargura do seu interior. Eu estou pregando para uma geração que não vai ficar amarga, porque aqui tem mel, aqui tem o mel silvestre, aqui tem o Espírito Santo de Deus, que enche, que reveste. E eu estou dizendo para você nesta noite, você está saindo daqui com a unção do Espírito. Receba a graça, receba a tua vitória. Pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir a Jesus, pode aplaudir.